E aí pessoal, e aí galera, hoje venho falar das dificuldades de comunicação oral e visual e de interação social e um bocadinho sobre a inteligência emocional inerente. Bom, como já devem ter reparado, tenho algumas dificuldades de comunicação oral e visual. De interação social eventualmente não consigo me ver por vídeos de YouTube, mas se me conhecem pessoalmente também denotam algumas dificuldades a esse nível. Para dizer a verdade, eu desde sempre fui assim, nem sempre tive consciência disso, mas a partir da adolescência em criança tive consciência que havia alguma coisa esquisita, mas continuei a viver. Em adolescente reparei que havia alguma coisa de errado, mas não detetei que era disso. Depois, na idade adulta, detetei e tomei algumas decisões, umas boas, outras más. Não me vou lembrar de tudo, mas vou dizer algumas coisas. Sobre a comunicação oral, dificuldades. Eu tenho dificuldades em ter um discurso coerente, fluido e persuasivo. Faço muitos amuletos de linguagem. Basicamente o que eu tenho na cabeça eu não consigo passar a 100% por palavras. Não tenho a certeza disso, mas acho que a nível intelectual tenho uma certa inteligência, mas quem me ouve a falar presumo que não consigam sentir o mesmo nível de inteligência que realmente tenho, porque não consigo passar por palavras. Mesmo a escrever, eu tenho que escrever e rever e rever. A falar não consigo fazer isso, mas a escrever depois consigo melhorar. Como já tinha dito num vídeo anterior, também não consigo ter uma escrita criativa. Sou muito direto, muito execuível na escrita, que também é uma vantagem. Consigo escrever sem filtro, sem síntese, consigo escrever de forma ordenada. Fui aprendendo também no nível de estudos que fui fazendo. Aprendi também a escrever de forma ordenada, com capítulos e subcapítulos. Naquele capítulo falo sobre uma coisa e relaciono com outra de outro capítulo. Portanto, a escrever consigo comatar algumas deficiências na comunicação, embora também tenha, mas na oral não tenho hipótese. Portanto, depois de falado, já está dito. E não dá. Como é que eu fiz para melhorar? Eu lembro-me que quando tinha entre 17 e 18 anos, entrei num curso de comunicação. Apareceu-me esse curso através de um amigo. Lembro-me da cara dele, mas do nome não. E que era um amigo que morava na cidade da Amadora. Ele levou-me a um centro de comunicação. Comecei a fazer esse curso. Por causa desse curso, depois acabei por ir para a cidade de Copenhaga, que fica na Dinamarca. Não foi diretamente por causa do curso, mas indiretamente. E continuei. Eu não cheguei a terminar esse curso, mas também continuei lá, entre outras coisas. Aprendi muito sobre comunicação nesse curso e nessa instituição, direta e indiretamente. Depois desenvolvi bastante nos estudos superiores, nas apresentações dos trabalhos. Eu tinha muitas dificuldades, mas consegui. Depois decidi ir para ser formador de treinamentos e de capacitação de cursos profissionais e também para professor do ensino básico e superior, e fui desenvolvendo bastante a comunicação. E o meu primeiro objetivo foi esse: eu vou para formador para melhorar a minha comunicação. O próprio curso de formador que eu tirei obrigatório também fiz com esse objetivo. Eu consegui melhorar muito.
consegui, mas continuo com dificuldades. Já não tenho aquele medo de falar para muitas pessoas. Se calhar a minha maior dificuldade é quando estamos a falar todos de igual para igual. Imagino que quando é para uma ou duas pessoas, não, mas quando são 4 ou 5 pessoas num grupo, tenho mais dificuldades aí do que propriamente a falar para uma turma, que eu tenho nessa situação, eles estão lá para me ouvir, embora eu não goste muito do método expositivo, mas também tem que existir. Tento utilizar métodos mais ativos. Também nas minhas aulas eu dava informações e treinamentos, sendo as matérias mais de tecnologias, informática, acabava por ser mais fácil utilizar métodos ativos e demonstrativos. A nível visual, existe uma regra aqui nos vídeos do YouTube que dizem que eu devo olhar para a câmara, agora estou a olhar mais porque estou a pensar nisso, que devo olhar para a câmara ou para os olhos das pessoas continuamente, sem desviar o olhar. Quando eu não estou a pensar nisso, eu desvio logo. Quando penso nisso, que é só por alguns segundos, portanto acabo por olhar para o outro lado e depois dou voltas aos olhos ou à câmara e depois volto lá, passado um bocadinho, quando eu me lembro. Se eu começo a pensar muito nisso, depois o meu discurso também começa a ser menos fluido ainda, porque estou a pensar noutra coisa e não me concentro. Então o problema de olhar para os olhos, que dificulta também um bocadinho a comunicação oral, que é a comunicação visual. Também tenho dificuldades depois por causa disso e por outras razões, também tenho dificuldade em ler a linguagem não verbal. Portanto, se as pessoas dizem alguma coisa que não passa no YouTube, porque a interação que há é nos comentários, mas na comunicação síncrona tenho dificuldade em interpretar a linguagem não verbal. Ao longo da vida, eu nasci em 74, portanto já tenho uma certa idade, portanto estou na meia idade, portanto já fui aprendendo muito. Aquilo que eu aprendo e que utilizo para melhorar a minha linguagem e para interpretar a linguagem não verbal dos outros tem muito a ver com a experiência de vida, portanto aprendi bastante e a minha ingenuidade foi descendo, embora os níveis de ingenuidade possam ser superiores ao que devia ser. Mas já não sou tanto. Mas a nível de interpretação da linguagem não verbal também tem muito a ver com, como é que se diz, com padrões. Portanto, eu utilizo uma série de padrões, inconscientemente, na maior parte das vezes inconscientemente, eu utilizo uma série de padrões para conseguir ter um nível de interação social melhor. E depois há outra vertente. Eu gosto muito mais de falar sobre assuntos em que aprendo alguma coisa, portanto, assuntos, em primeiro lugar, do meu interesse. Se for do meu interesse, a minha atenção é muito grande. Mas se forem assuntos em que aprende-se alguma coisa que eu considero interessantes, como eu já disse no outro vídeo, eu ao longo da minha vida fui por interligações eventualmente neurais e de ligação entre conteúdos. Eu antes gostava só de uns assuntos, mas depois comecei a alargar os meus gostos, porque depois comecei a achar que tudo tinha a ver com... Não, tudo não, mas muita coisa tinha cada vez mais a ver com aquilo que eu gosto. Então, como se fosse a ramificação das árvores,
foi desenvolvendo as categorias dos assuntos que eu gosto e subcategorias que indiretamente têm a ver, e então muito facilmente gosto também de muitas conversas que antes não gostava, cada vez gosto mais de conversas. Mas puto, o que é que eu não gosto? Quando começam a falar sobre a vida dos outros, ou sobre assuntos de entretenimento, que não agregam muito valor à minha vida, muito facilmente eu desligo da conversa. E essa inteligência social é algo que tenho dificuldade em garantir muita afinidade com todo o tipo de assuntos. Depois, a interação social acaba por ser afetada também por outra razão. Tenho dificuldade em saber quando sou eu a falar. A inteligência emocional também será afetada. Portanto, aquela situação de quando eu falo sentir que ninguém estava a ligar ao que eu estou a dizer, ou mudo de assunto rapidamente, ou digo uma coisa desproporcional ao momento da conversa, ou tento mudar o assunto. Todo esse tipo de situações acaba por descer a interação social, e as pessoas também se desligarem um bocadinho daquilo que eu estou a dizer. É um bocadinho do ARC, um trinómio que eu aprendi, que é a afinidade, a realidade e a comunicação. Portanto, quando não há comunicação, os outros dois descem. Quando a realidade não é a mesma, os outros dois também descem. A realidade, portanto, se três pessoas estão a falar e têm realidades diferentes daquilo que estão a falar, depois os outros dois vão descendo. E a afinidade, portanto, quando existe pouca afinidade, obviamente, mesmo que seja só, se forem três pessoas e se tivermos pouca afinidade com uma delas, claro que depois a realidade e a comunicação também desce. Portanto, este trinónimo ajuda a explicar também por que razão a interação social é difícil. Portanto, afinidade é fácil de perder, portanto, a realidade também, e depois a comunicação depois acaba por descer. E os níveis de popularidade e essas coisas também descem. Quando eu era adolescente, eu preocupava-me muito com isso. Nessas idades, as pessoas estão muito mais ligadas ao grupo e o que os outros pensam. E pelos 20 e tal anos, também um bocadinho, mas nós vamos aprendendo ao longo da idade adulta a não ter tanta importância com isso. Portanto, ter amigos, ou ter poucos amigos, ou ter poucos conhecidos, ou não ter nenhum amigo, ou não falar com muita gente, é algo que muitas pessoas conseguem viver tranquilo. E ao longo dos tempos vamos falando com umas pessoas no nosso contexto, depois vamos falando com outras, etc. Mas há pessoas que continuam com a minha idade, ou mais velhas, a ter essa necessidade de interagir com pessoas e de ser popular, faz parte delas. Há pessoas que têm uma vida social mais ativa, outras menos ativas. Há pessoas que, quando eram adolescentes, iam muito nos rolês à noite, ou na anguenda, ou nas noitadas, mas depois ao longo da vida vai descendo essa necessidade. Pode ir de vez em quando, se calhar não gostam de lugares com tanto barulho e depois começam mais a querer conversar, ou a estar mais sossegadas, mas outras continuam a gostar muito
de movimento e de chegar tarde a casa e de virar à noite, etc. Portanto, na minha opinião, acho que devemos, tal como eu costumo dizer, nós devemos sempre melhorar. Se nós estivermos melhor do que antes, que é o que eu tenho feito, estou melhor do que antes, é ótimo. Se há muito a melhorar, claro que há, toda a gente tem muito a melhorar, nunca está perfeito, pode sempre melhorar. Ter consciência das nossas dificuldades é bom para podermos melhorar e para podermos falar tranquilamente, como eu estou a falar, sem ter problemas com isso. Não fico ofendido quando dizem que eu não falo bem, que até ouvi uma pessoa a dizer que eu não sou bom professor e nunca assistiu às minhas aulas. Eu vivo bem com isso, não me preocupo. Embora as pessoas às vezes sejam um bocadinho injustas, mas as pessoas como são como são, temos que também ter uma inteligência em ver quem é as pessoas que são importantes para nós, as pessoas que são menos importantes para nós, e as que são torneáveis e as que não são torneáveis, e vivemos bem a nossa vida para o futuro. E você também tem dificuldades de comunicação oral, visual, de interação social, que afeta um bocadinho a inteligência emocional e a inteligência social, ou são muito bons nessa área, são extraordinários nessas áreas? Eu invejo muito as pessoas que têm essas competências, essas soft skills. Eu nunca tive. Tenho momentos da vida em que melhoram um bocadinho, noutras ficam mais na mesma, mas tenho evoluído, isso é que é importante. Então comentem aqui em baixo para falar sobre este assunto e para perguntar o que quiserem, que eu respondo, e estou interessado nos vossos comentários, em aprender muito com eles. Se quiserem fazer comentários negativos a deitar abaixo, estejam à vontade, não me afeta. Eu não tenho um nível o meu nível de autoestima não é o mais elevado do mundo, mas também não é baixo, é normal, está regularizado. Eu não me deixo afetar a nível de ansiedade e de depressão. Acho que nunca tive nada disso. Claro que há momentos que estamos um bocadinho mais em baixo, mas acho que nunca cheguei a ter esses problemas. Espero que nunca volte a ter. Também não me deixo afetar. Eu sou muito blindado. E ser professor também me ajudou bastante, porque não é fácil. Alguns alunos e colegas e superiores, ou seja, coordenação e direção, etc., também às vezes já estavam um bocadinho abaixo. Portanto, é importante não deixar ir abaixo por ter uma dificuldade de comunicação oral, visual, interação social, e por outras razões. E partilhem este vídeo se acharem que outras pessoas devem ver, e estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim, e subscrevam este canal aqui em baixo, e até ao próximo vídeo.